E hoje a gente vai pintar uma tulipa. Então, vamos lá. Tô pegando aqui o púrpura, clareador, misturinha meio a meio. Para não perder o desenho, eu vou fazer aqui, pessoal, a parte interna primeiro, ok? Eu não tenho problema de fazer o fundo dela todo, mas para facilitar, de repente, para algumas pessoas que fica preocupada em perder o desenho, então vamos por parte, ok? Esse é um jeito que também a gente pode pintar. Quando o motivo é maior, assim como esse, tranquilo. Então, parte interna, a gente coloca toda a tinta mais escura. Feito isso, vamos trocar de pincel. Agora eu vou usar o vinho. Com o vinho eu vou acentuar ainda mais essa cor aqui dentro, colocando a sombra. Esfumando ela um pouquinho. Esse meu pincel tá um pouco duro, gente. Tá arranhando um pouco. Ok. Vou aqui pegar um pouco do branco, pincel sujo no púrpura. E aí a gente vai dar uma iluminada aqui nas pontas. De uma forma que não fique muito nela toda. Você pode pular algumas partes, é isso que eu quis dizer. Como a parte de cima, de dentro, ela tem que ser bem mais escura, então a gente evita muito cor clara aqui. Voltando pro púrpura e o clareador, agora a gente vai fazer a parte de fora. A parte de fora eu vou colocar uma quantidade um pouco maior do clareador. Nesse caso, não tenho risco de perder o meu desenho, ó, tô enxergando ele aqui. Porque a cor, ela tá um pouco mais diluída. E aí, eu vou preencher ela toda, tá? O restante dela.
Prontinho. Voltando pro pincel menor, a gente vai pegar novamente o vinho. E aí, a gente vai dividir as pétalas. Olha o meu traço aqui, tô enxergando. Não sei se aí no vídeo dá pra ver. Dividindo e esfumando sempre pra dentro da que está por baixo. Esfuma. Lavando o meu pincel, vou pegar novamente o branco. Branco levemente sujinho com púrpura. Então, você não lava o seu pincel, ou então você pega um pouquinho, né? Mistura. E viemos pra cá. E os passarinhos estão animados lá fora. Lindo, né? Viva a natureza. Onde eu moro tem bastante árvores, tem bastante natureza, então a gente vê muitos passarinhos por aqui. Esse lado de fora você percebe que eu já coloquei uma quantidade maior do branco, né? Agora eu volto puxando tudo isso aqui para baixo. Se você achar melhor fazer pétala por pétala, pela preocupação da tinta secar, pode fazer. Porque o ideal é que a gente espalhe esse branco antes que ele seque, antes que o fundo aqui embaixo também esteja seco. Então, vem esfumando, seguindo o formato da flor, deixando essas impressão de nervura, tá? A marquinha do pincel.
Se você perceber que a tinta já tá ficando um pouco seca, usa um pouco de clareador que vai te ajudar. E também sempre voltar e pegar um pouquinho do tom do fundo, que no caso aqui é o púrpura. E vamos ajustando. Luz mais concentrada do lado direito. Eu peguei aqui o vermelho vivo e a gente vai dar um tomzinho aqui só para fugir um pouco desse púrpura aqui, para não ficar tão monótono, tudo na mesma cor, certo? E aí a gente brinca um pouquinho aqui de dar uma nuance diferente aqui. Bem mais diluído. Não precisa ser não deve ser na flor inteira, tá? Você escolhe aí um lado, no caso eu escolhi o lado esquerdo, que é o lado menos iluminado, e tô jogando umas nuances aqui do vermelho, para dar esse tom diferenciado, né? Com o pincel de contorno, a gente pega um pouco do branco, dá uma misturadinha no púrpura, para ele não ficar tão branco. E vamos fazer aqueles detalhezinhos mais delicados, os detalhes finais. Você pode colocar aqui como se fosse uma dobrazinha em algumas pétalas, tá? Aqui, por exemplo, eu achei meio exagerado, então vou tirar um pouquinho, vou diminuir. Acho que o branco aqui que eu coloquei, ele ficou muito branco e eu não quero assim. Então, sem problemas, a gente volta e corrige. Vou colocar aqui uns miolinhos, porque
A tulipa, ela tá mais aberta aqui, né, nesse modelo. Então, você pode colocar aqui uns miolinhos bem no centro, em pinceladas bem desiguais. Não é o caso das que são mais fechadinhas, nem tem miolo aparecendo. E a pincelada deve ser assim mesmo, tá? Bastante irregular. Vamos fazer aqui uma gotinha que a gente gosta, né? Elas ficam muito lindinhas. Tô pegando o vinho, que é a cor mais escura que foi usada na flor. Para quem nunca fez gota, vai perceber que é bem fácil, não tem nada de mistério, é só questão de jeitinho mesmo. Então, vou desenhar aqui uma gotinha. Você começa com uma meia-lua, assim. Pouca tinta. E mais uma meia-lua aqui embaixo. É como se fosse um círculo que você ia fechar, mas não fechou. Ficou com abertura nas laterais. E aí, vou pegar um pincel que eu possa estar espalhando essa cor. Eu poderia fazer isso com o pincel de contorno também. E vou puxar. Do lado de baixo, você pode colocar uma quantidade um pouco maior, tá? De tinta do que do lado de cima. Nota que a gente puxou tudo nessa direção, pra baixo. E aí, com o branco, a gente vai fazer a claridade. Junto com a parte da sombra, você vai colocar o mínimo, mas é o mínimo mesmo de branco. Esse que eu coloquei aqui já achei que ficou talvez bastante, mas sem problema, a gente vai graduando ele aqui. Puxei um pouco pra cima agora. E aí, é só você colocar do lado de cima, do lado da direção da luz, certo? Você vai colocar um pinguinho. E é apenas isso. Então, a gente tem a sombra da gota, a claridade, a luz e o foco de luz ali mais marcado. E essa é a gotinha. Muito fácil, muito simples. Terminando essa tulipa, a gente pode fazer, aproveitando que a gente já tá com as cores na mão, vou pegar aqui um mínimo do púrpura e o verde oliva também. E aí a gente pode estar fazendo um sobreado em volta. Peguei bem pouco, mas bem pouco mesmo do púrpura. E vou puxar assim, ó. Vai dosando a quantidade aí no seu pincel, tá? Pra você não extrapolar e de repente ficar muito escuro. Esse é um toque que ajuda a dar aquela percepção de pintura mais leve, mais porcelanizada. Então, você usa um pouco do tom que foi usado na flor, como se você estivesse saindo com ele do desenho. Um pouquinho do oliva.
essa parte aqui só para dar uma separada muito discreta. Olha só, e a gente terminou a nossa tulipa. Daqui a pouco eu vou voltar aqui com as folhas. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Eu gostaria que esse lado aqui ficasse mais escuro um pouco. Então, a gente pode fazer isso, voltar, observar aquilo que não tá agradando, corrigir, melhorar, modificar, tudo é possível na pintura. As minhas alunas, eu já tive alunas do presencial, que elas chegam na minha aula achando que pintura de tecido é o seguinte: professora, pintura de tecido, eu não posso errar, né? Porque se eu errar, se não ficar legal, não tem conserto. Quando eu mostro para elas que tudo, quase que tudo, dá para consertar, para modificar e para melhorar, elas ficam impressionadas. Que na verdade isso é real, né? A gente só não consegue consertar se você derrubar um vidro inteiro de tinta em cima da sua toalha, e realmente milagre não dá para fazer. Mas arrumar, modificar uma coisa que não ficou boa, com toda certeza que dá para fazer. A gente consegue fazer grandes transformações. Daqui a pouco eu volto aqui com as folhas. Até mais.